Olá, tudo bem? Estou aqui para ler uma história para vocês hoje. Essa história foi tirada desse livro de Giselda Laporta Nicoleles, Histórias Verdadeiras. Eu estava procurando uma história diferente, algo para ler hoje para vocês, e eu me deparei com esse livro. E por incrível que pareça, essa história que eu vou ler ocorreu quando eu tinha 10 anos de idade. Foi um fato muito chocante. As pessoas que moravam em Brasília, eu sou gaúcha, mas eu morei 23 anos em Brasília. Então eu me criei lá e lembro muito bem desse fato que foi narrado neste livro agora que eu vou contar para vocês. Não dê comida aos animais. Adilson chegou ao zoológico feliz da vida. Era uma linda tarde de sol e ele economizara a semana toda para ver os animais. Deixara até de andar de ônibus e fora a pé para a escola. Agora, com certeza, ia se divertir para valer. O zoológico estava cheio de gente. Famílias inteiras sentadas nos bancos ou passeando pelas alamedas num clima de muita festa. Com o restante do dinheiro, Adilson comprou um saco de pipocas. O calor era intenso. Somente quando já estava lá dentro se lembrou. Nem tinha avisado a mãe. Paciência. Vestira o short, as alpargatas e correra para o ponto de ônibus. Depois, ela vivia muito ocupada. Sábado era o dia de encomenda de doces e salgados que fazia para fora para ganhar um dinheiro extra. Perambulou primeiro pelos viveiros das aves. Era cada uma mais bonita que a outra. Ficou louco pela cacatua, com toda aquela pose de princesa imperial. Depois foi olhar os elefantes tranquilos que se refrescavam jogando água sobre as costas com suas incríveis trombas mangueiras. Tinha ainda tanto para ver, uma tarde só era muito pouco. Prometeu voltar vários dias para conhecer de perto animais tão raros e bonitos. Animado, jogou o resto das pipocas dentro da jaula do leão, que olhou com indiferença para as pipocas e com arrogância para o menino. Foi então que viu lá embaixo, no fundo de um fosso, uns animais engraçados que pareciam lontras, com caudas grandes e achatadas. Eram 6, semi-enrolados uns aos outros no seu habitat predileto, a água. Curioso, leu a tabuleta. Ariranhas, carnívoros da família dos mustelídeos. Habitam os grandes rios do Brasil, nome vulgar onça d'água. Na frente, uma grade alta separava os visitantes dos animais. Por que seria? Uns bichinhos tão inofensivos, tomando sol, por certo só comiam peixes. Será que também gostariam de pipocas? Pena que tivesse gasto todo o saquinho com o leão lá na jaula. Daria uns belos animais de estimação. E uma ideia se formava na sua cabeça. Por que não pular a grade? Nem era tão alto assim para um garoto como ele, acostumado a ser goleiro das peladas do campinho. E ir lá embaixo, ver se elas eram mesmo tão pacatas quanto pareciam lá de longe, deviam ter umas pernas tão curtas e ser tão molengas que jamais alcançariam um moleque na corrida. Nunca, nunca, nunca. Olhou à sua volta, ninguém por perto. É a tua chance, Adilson. Sem pensar 2 vezes, saltou rapidamente a grade e começou a descer o paredão que dava para o fosso. As ariranhas nem se mexeram, continuavam dormindo tranquilas. Ralou os joelhos na descida, mas nem ligou. Estava emocionante demais. Quando contasse para os colegas, eles não iriam acreditar. Um bando de frouxos. Nunca que iam ter a coragem dele. Quando estava quase lá embaixo, uma das ariranhas o farejou e ergueu a cabeça. Mas logo dormiu, aparentemente indiferente. Foi andando em direção aos bichos, bem de fininho. Eles continuavam dormindo, ou pareciam.
Entrou pela água do fosso e foi chegando perto, determinado a encostar a mão naqueles dorsos peludos que brilhavam ao sol. A ariranha maior tornou a farejá-lo, erguendo novamente a cabeça. Só que desta vez não voltou a dormir. Encarou-o, e ele sentiu a fúria no olhar do animal, mistura de medo e raiva ao mesmo tempo. Como num passe de mágica, a ariranha firmou o longo pescoço de lontra e emitiu um rugido que soou como alerta para as demais, que se desenrolaram umas das outras e puseram-se num átino em posição de sentido. Ele agora tinha pela frente as ariranhas prontas para o ataque, por trás do paredão do fosso que o levaria à segurança e à liberdade. Por um instante o garoto ficou pedrificado, com o que viu espantado naqueles 6 pares de olhos. E pela sua cabeça ainda passou um pensamento. E agora, o que faria? Se nada pudesse fazer ou dizer, modificaria o fato de ser ele o invasor, o inimigo. Nada. Unidas no mesmo instinto, as ariranhas preparavam o ataque, como uma infantaria movimentada por um único e sombrio objetivo: matar. Um grito soou lá em cima, uma voz de mulher apavorada. Deus, tem um menino no fosso, façam alguma coisa! Recobrando o próprio domínio sobre o espanto e o medo, o garoto tentou correr. Virou-se e preparou os músculos para escalar de uma só vez o paredão salvador. Mas as ariranhas foram mais rápidas, certeiras. Atiraram-se contra o menino que tentava escapar. Adilson ainda gritou de tanto pavor: socorro! João, que passeava com a família no zoológico, abriu caminho. Sou policial, deixe-me passar. O menino caiu no fosso, gritou uma mulher desesperada. As ariranhas estão comendo ele vivo. João debruçou-se sobre a grade, um arrepio pelo corpo. O menino tinha o rosto virado para cima, pedindo socorro, enquanto tentava se livrar dos bichos. Era um garoto moreno de olhos angustiados que se debatia entre a vida e a morte. E alguma coisa precisava ser feita, urgentemente. Olhou ao seu redor. Os outros não faziam nada, impotentes. Chamar a segurança do zoológico? Quanto tempo levaria? Minutos preciosos que poderiam significar a vida para o garoto lá embaixo. Poderia ser seu filho numa situação dessas. Todos olhando e ninguém fazendo nada. Ainda ouviu o grito de sua mulher, quando pulou a grade e começou a descer o paredão. Não, não vá! Ele já descia, agarrando-se às poucas pedras e a uma pequena árvore fincada ali quase por acaso. O garoto gritava desesperado, ambos os braços nas bocas das ariranhas. João gritou: aguente firme, estou indo, vou te salvar, aguente firme. A mulher e os filhos, estáticos de pavor, olhavam tudo lá de cima do paredão. Os demais o animavam. Depressa, moça, mais depressa, o garoto não aguenta mais. No último arranco, deu conta do paredão. Atirou-se na água. As ariranhas viraram-se para encarar o novo inimigo, largando o menino por instantes. Foi a sua chance. Agarrou o garoto e correu com ele para o paredão, gritando: suba rápido, o mais rápido que você puder. Não posso, meus braços. Pode, faça um esforço que eu ajudo. Tá doendo, não consigo. Esqueça a dor, suba. O garoto tentou escalar o paredão. Encorajado, caiu, rolou por terra. João ergueu-o e sacudiu. É a nossa única chance. Vamos, temos que subir. Lá em cima, alguém falou: as ariranhas vão atacar novamente. Eles não vão conseguir. Um homem pulou a grade do fosso, amparou-se na pequena árvore e gritava para João lá embaixo: dá aqui o garoto que eu puxo ele. João ergueu o garoto e, num supremo esforço, colocou-o sobre os ombros, enquanto o outro se esforçava para agarrar as mãos de Adilson. Começou a puxá-lo para cima e, quando o garoto finalmente firmou as pernas no paredão, João, com um suspiro de alívio,
de alívio, preparou-se para subir. Foi então que sentiu os focinhos molhados e as patas pegajosas nas suas costas, e uma força brutal arrastando-o pelas pedras enquanto a mulher gritava desesperada: Façam alguma coisa! Elas pegaram meu marido! Vou chamar ajuda, disse alguém, e saiu correndo da multidão. A mulher continuou gritando: Faça alguma coisa, pelo amor de Deus! Elas estão matando meu marido! Lá embaixo, João ainda resistia. Desarmado, seu corpo sob as ariranhas, que enfim davam vazão a toda a sua fúria. João lutou, gritou, se debateu e finalmente não reagiu mais. Essa é uma história verídica, aconteceu realmente lá no Zoológico de Brasília. E eu lembro que eu tinha 10 anos quando esse fato ocorreu. Foi muito triste, foi muito chocante, porque esse policial que estava passeando com a sua família, ele teve essa coragem de pular no fosso das ariranhas e salvar o garoto, né? O garoto sobreviveu, mas o policial, infelizmente, perdeu a sua vida. Então, essa é a história que eu trago para vocês hoje. Histórias verdadeiras de Giselda Laporta Nicoleles. Eu sou Cláudia Stocker, aqui de Aracaju, Sergipe, bibliotecária e contadora de histórias.